presbítero Marlon, sou do Movimento Liberta Maricá, e nós estamos aqui nesse dia homenageando aí o dia da reforma, né, a reforma protestante. Estou aqui junto com o presbítero Túlio, que é o dirigente aqui da Igreja Presbiteriana Reformada de Maricá. Pouco é falado sobre a reforma, né, na maioria das igrejas. Mas eu queria ouvir um pouco o nosso presbítero Túlio, que é o dirigente aqui da comunidade, sobre o que o senhor Túlio, tem a dizer a respeito dessa grande reforma de Martinho Lutero, aí referente, né, ao crescimento das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas no mundo inteiro. Então é significativo que amanhã nós vamos completar 499 anos da Reforma Protestante, né? No dia 21 de outubro de 1517, Martinho Lutero dissou na Catedral de Wittenberg suas chamadas 95 teses contra a venda de indulgências. E esse evento caracterizou, né, na história o estopim, digamos assim, da chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um retorno da Igreja Cristã nessas escrituras sagradas. Nós sabemos que durante os séculos que seguiram a Cristo, a era apostólica, a Igreja paulatinamente começou a incorporar na sua prática várias doutrinas, vários costumes que não tinham nenhuma base bíblica. Uma tradição foi incorporada à Escritura Sagrada e com o tempo essa tradição passou a suplantar a Escritura Sagrada, embora muitas vezes, na maioria delas, a tradição seja contrária à própria Escritura Sagrada, né? E Martinho Lutero, ele teve acesso à Escritura na Idade Média, né? E, vamos dizer assim, a venda das indulgências por Tetzel foi o estopim que fez com que Martinho Lutero procurasse reformar a igreja. Por isso que a palavra é reforma. Ele não queria criar uma igreja nova, né? Ele queria simplesmente reformar, fazer com que a igreja voltasse à Escritura Sagrada. E, infelizmente, ele não teve, vamos dizer assim, sucesso na sua esperança de reforma da igreja, e a igreja acabou passando por uma separação, né? Um grande cisma, que perdura até hoje. Houve outras reformas após a de Martinho Lutero? E qual é que o senhor acha, quer destacar, se houve realmente se houve outras reformas? O próprio Martinho Lutero, ele disse que ele era como o lenhador que abatia as grandes árvores e que depois dele viriam outras pessoas que iriam arar a terra e iriam preparar o terreno e semear, né? Então a gente tem Martinho Lutero, né? Nós temos Zwinglio, que também foi contemporâneo ao Martinho Lutero, e temos também Calvino. Calvino, ele é conhecido, né, reconhecido como o grande teólogo da Reforma. Ele escreveu uma obra monumental, ele escreveu mais na época dele do que a maioria das pessoas consegue ler hoje, né? Sem computador, sem acesso aos meios que nós temos hoje. Na sua curta vida, 54 anos, ele escreveu uma obra avultada, e dentro dessas obras, os comentários de quase todos os livros da Bíblia, dentro dessa obra avulta as institutas da religião cristã. Ele põe várias edições, francês um ano, em latim outro, francês um ano, latim outro, e os institutos aumentaram de tamanho. E o chamado calvinismo é a teologia mais abrangente de todas, né? Ela é uma teologia que abrange não somente aquelas questões que nós chamamos ditas espirituais, mas ela abrange a nossa vida nesse mundo. Isso é uma coisa muito importante, né? Foi um pastor holandês do século XIX, virado do século XX, e também foi primeiro-ministro na Holanda. Ele tem uma frase que é muito conhecida, que ele diz que não existe 1 centímetro quadrado desse universo em que Cristo não possa dizer é meu, me pertence. Então, nesse sentido, o chamado calvinismo, ele tem palavra para dizer, com base na Escritura, sobre todos os assuntos da vida humana, inclusive na questão política, na questão social, né, nas artes, digamos assim, uma teologia para o mundo. Sem ser mundana, é uma teologia para o mundo. Então, é uma coisa que eu creio que muitos cristãos hoje em dia têm esquecido, né, que nós precisamos ser sal e luz no mundo, e é uma coisa que a teologia calvinista dá muito ênfase. Túlio,
Nós sabemos que ao longo dos anos, muitas igrejas que professam a fé cristã, ou seja, igrejas evangélicas, elas vêm crescendo no mundo inteiro, né? E se desenvolvendo, vem se proliferado. E nós sabemos que há uma grande ainda disputa ou discussão teológica entre calvinistas e arminianos. E eu tenho reparado, e outras igrejas vêm reparando também, que o calvinismo, ou seja, a grande reforma teológica, podemos assim dizer, ela vem alcançando diversos ministérios, como até mesmo igrejas pentecostais. O senhor tem a dizer um pouco sobre essa questão? Eu creio que isso é simplesmente um retorno às nossas raízes. Quando nós estudamos a Reforma Protestante, nós usamos essa palavra calvinismo, né, que de certa forma pode facilitar, mas de outra forma pode dificultar para as pessoas que não entendem direito. Mas Zwinglio, Martinho Lutero, Calvino, aquela primeira geração de protestantes do século XVI, eles criam nas mesmas coisas. Nós às vezes estudamos na escola que um monge chamado Erasmo de Roterdã, um grande humanista, né, ele, em princípio, ele foi simpático à reforma, mas depois ele abandonou a reforma protestante. E o grande motivo é por que Erasmo de Roterdã não seguiu com a reforma protestante. E a grande questão foi a doutrina da eleição, que é uma doutrina dita calvinista, mas que era escrita por Martinho Lutero. Então, o Erasmo de Roterdã escreveu um livro no qual ele combatia a doutrina da eleição, dizendo que a doutrina da eleição tornava Deus um Deus mau, e ele escreveu uma frase: deixe Deus ser bom. Ao que Martinho Lutero replicou, escrevendo um livro chamado Da Escravidão da Vontade, que até hoje é editado, e no livro ele diz assim: Erasmo, deixe Deus ser Deus, né? Então, na realidade, o que a gente chama hoje pelo apelido de calvinismo no meu modo de entender, nada mais nada menos do que o verdadeiro retorno à raiz da reforma protestante. Como eu fiz essa pergunta para ele, porque nós temos aqui também, né, sentado à mesa, um pastor que era da Assembleia de Deus, né, tem raízes da Assembleia de Deus, é o pastor Arídio, e hoje ele professa a fé reformada, né, podemos dizer. O que você quer dizer, pastor Arídio, sobre essa questão? A fé reformada, eu tive contato com ela nos congressos da FIEL, conduzida pela editora FIEL, né? Também conheci o Túlio já há muito tempo, a gente vinha conversando sobre as doutrinas da graça. Eu fui um pentecostal, depois fui um neopentecostal, e depois de neopentecostal eu comecei a ler livros de Spurgeon, Martin Lloyd Jones, John MacArthur, livros de escritores que escreveram sobre a teologia reformada. E, em contato com essas literaturas, eu fui... a Bíblia, as mensagens bíblicas, foi me convertendo. Não que eu não era convertido, mas eu passei a entender o que é a palavra de Deus, na realidade, o que a gente tem que pregar, qual é o compromisso que a gente tem que ter com a palavra. Eu não tenho que pregar as minhas opiniões, eu não tenho que pregar os meus sentimentos, eu não tenho que pregar minha intuição, meu subjetivismo. Eu tenho que pregar o compromisso que nós temos, que Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra. Então, eu entendi e compreendi que a teologia reformada, né, as doutrinas da graça, me joga na Bíblia Sagrada. Eu não tinha como fugir, não tinha como deixar de pregar essas verdades. Para mim foi difícil, porque eu tive que abrir mão de uma série de coisas, eu tive que abrir mão de coisas que eu acreditava, de revelações, de visões, e coisas que simplesmente vinha, muitas delas da minha imaginação, né, vinha do meu emocionalismo, e achar que Deus estava preso os meus sentimentalismos. Na realidade, não está. E eu passei a entender que a Bíblia, ela é a mensagem que Deus quer que a gente pregue. Então, quando eu tive contato com a teologia reformada através desses escritores, desses homens, eu passei a ler. Foi difícil para mim, foi difícil abrir mão de uma série de outras coisas, mas hoje eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza absoluta que eu estou pregando aquilo que Deus quer que eu pregue,
que é a palavra de Deus, que os reformadores pregaram, que os apóstolos pregaram, os meus sentimentos da Bíblia. Na realidade, não está. E eu passei a entender que a Bíblia, ela é a mensagem que Deus quer que a gente pregue. Então, quando eu tive contato com a teologia reformada através desses escritores, desses homens, eu passei a ler. Foi difícil para mim, foi difícil abrir mão de uma série de outras coisas, mas hoje eu louvo a Deus, porque eu tenho certeza absoluta que eu estou pregando aquilo que Deus quer que eu pregue, que é a palavra de Deus, que os reformadores pregaram, que os apóstolos pregaram, que a doutrina que precisa ser pregada. Nós precisamos pregar a Bíblia toda, nós não temos que pregar situações que a gente acha que é Deus que está fazendo, não, nós temos compromisso com a Bíblia. Foi isso que me levou para a teologia reformada e eu louvo a Deus por poder estar fazendo parte desse povo que, eu não digo calvinismo, porque calvinismo passou a ser uma alcunha, um apelido que denigre, as pessoas hoje denigrem calvinista, arminiano. Hoje nós entendemos que pregar a palavra de Deus é um compromisso em saber que aquilo que a gente está pregando é realmente algo que Deus escreveu na sua palavra para que a gente pregue. É isso que eu quero. E para fechar, eu queria fazer mais uma pergunta, né, para o presbítero Túlio. Túlio, você acha que as igrejas de hoje precisam passar por uma reforma? Sem dúvida alguma, né? Porque nós temos visto assim, com tristeza aquilo que no século XVII os formuladores dos cânones de Dort já alertaram, né? Que o chamado arminianismo, né, representava um desvio das escrituras e que com o passar do tempo esse desvio iria se acentuar. É o que nós temos visto hoje, né, com igrejas que são largamente afastadas dos princípios descobertos pela Reforma Protestante. Eu acho irônico até constatar que o que motivou a Reforma Protestante, o estopim da Reforma Protestante, foi o fato de um monge chamado Tetzel estar vendendo certeza de salvação a pessoas que não tinham salvação. E hoje em dia, a igreja evangélica chegou a esse ponto de estar vendendo certeza de salvação a pessoas que não têm salvação. Na realidade, eles não vendem nenhuma salvação mais para o futuro, mas eles vendem uma salvação para o presente. Né? A salvação passou a ser agora a libertação da pobreza, a libertação da doença, a salvação para ser um bom empresário de sucesso, bem-sucedido. A salvação passou a ser algo muito mundano, né? Aquele American Dream evangélico que se disseminou pelas igrejas evangélicas brasileiras hoje em dia. Então, nós realmente precisamos, com urgência, de que principalmente os líderes se voltem para a Escritura Sagrada, né? Preguem o Evangelho como o nosso irmão pastor Arildo que estava se referindo. Exatamente, porque o arminianismo, ele abre a porta para a heresia entrar nas igrejas. Já a teologia reformada, ela fecha a porta para a heresia. Então, a gente vê o arminiano pregando, deixando adentrar as igrejas, liturgia que não tem nada a ver com a palavra de Deus, igrejas com danças, com teatro, com discussão política. Igreja não é para essas coisas, é para o mundo, para discutir na vida secular. A igreja ela tem se comprometido a pregar a salvação, a palavra, pregar Cristo, falar do amor de Deus, e pregar uma salvação que é Deus que salva. Não é o homem que busca a salvação, é Deus que busca o homem através de Cristo. É isso que a gente precisa entender, pregar e ensinar. Dizer que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar um povo. Ele mesmo disse em João capítulo 10, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por que Jesus morreu? Jesus morreu pelas ovelhas. As ovelhas pelas quais ele morreu, todas serão alcançadas. Todas elas, independente de geração que ela nascer, se for uma ovelha de Cristo, ela vai ser alcançada, porque o Evangelho que Deus mandou que fosse pregado na pessoa bendita de Jesus Cristo é para salvar um povo que lá, antes da fundação do mundo, Deus já estabeleceu esse povo e deu ao seu filho, falou, meu filho vai lá e morre por esse povo. Então esse povo vai ser alcançado. É isso que a teologia reformada retrata e fala, é isso que a gente tem que pregar,
para que pessoas sejam salvas e haja verdadeiras conversões. Não podemos pregar um evangelho distorcido, um evangelho água com açúcar, que não promove a verdadeira conversão. O pecador precisa ser encurralado no canto e entender que ele é pecador, ele está debaixo da ira de Deus, que se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. É isso que a gente tem que pregar, não tem que passar a mão por cima dele, não temos que pregar psicologia moderna, com mensagem de autoajuda. Nós temos que pregar aquilo que Deus quer que a gente pregue, para que as pessoas verdadeiramente encontrem Jesus. Como já disse, o Evangelho é um Evangelho de atração, mas ele também é um Evangelho de repulsão. Né? Então, nós não devemos edulcorar aquilo, não devemos tentar transformar o Evangelho em algo diferente. As pessoas verdadeiramente encontram Jesus. Como já disse, o Evangelho é um Evangelho de atração, mas ele também é um Evangelho de repulsão. Né? Então, nós não devemos edulcorar aquilo, não devemos tentar transformar o Evangelho em algo diferente, tentando açucarar a mensagem do Evangelho. Então, aquilo que Spurgeon dizia já no século XIX, alertando a igreja com relação aos rumos que ela já estava tomando. Né? Quando nós vamos parar de tentar entreter os bodes para nos voltarmos para alimentar as ovelhas. Então, a igreja hoje em dia tem se esmerado muito em entreter os bodes e não tem alimentado as ovelhas. Esse é o grande problema nosso. Eu quero agradecer, né, a oportunidade dos pastores aqui conceder a essa entrevista. Qual o dia das reuniões aqui, presbítero? Nós nos reunimos nos domingos, 10 horas da manhã nós temos uma escola dominical para adultos e para crianças, e às 19 horas nós temos o nosso culto público. E às quartas-feiras nós temos às 19h30 a nossa reunião de oração e um culto de estudo bíblico. Nós estamos estudando na quarta-feira o Catecismo Maior da Westminster, que é um movimento muito precioso do século XVII e a igreja hoje, infelizmente, não conhece, mas deveria conhecer. Nós estamos estudando esse catecismo. Ok, então queremos agradecer ao Movimento Liberta Maricá, que está aí colaborando por esse dia marcante aí na história da Igreja Reformada, e queremos agradecer pela oportunidade, né, o pastor Arídio também, né, pastor? Aonde é a sua igreja, pastor? Nossa igreja é lá em São Gonçalo, o maior alojamento da América Latina, Jardim Catarina, próximo a Santa Luzia, ali na imediação do Alcântara. E lá nós também nos reunimos às quartas, domingo de manhã e domingo à noite. E estamos lá pedindo a Deus para que a gente continue reformado e se reformando sempre. Graças ao Senhor. Comunidade Evangélica Nova Aliança. Ok. Só um reparo também, nós não somos igreja presbiteriana reformada. Nós não queremos reformar a igreja presbiteriana. Nós somos igreja reformada, no sentido de ser teologia calvinista, e presbiteriana, porque nós adotamos um sistema de governo presbiteriano. Igreja reformada presbiteriana. Aqui. Movimento Liberta Maricá, 499 anos da Reforma Teológica. Deus abençoe.